Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é a essência do método Renko Mais. Hoje eu vou estar fazendo esse videozinho aqui para mostrar para vocês a essência que forma, né, o que forma o método Renko Mais. Então tá, vamos começar aqui o vídeo, né? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os fundamentos do método Renko Mais, né, a base do método Renko Mais, o que me deu de base no mercado, né? Os conceitos que eu levo para dentro do método, que eu ensino aos meus alunos, ensino para vocês aqui no canal do YouTube, através da série O Novo Olhar do Gráfico Renko e, claro, nos resumos do dia, que são programas que eu faço para o fortalecimento do que é o operacional, né, no dia a dia do método Renko Mais, né? Então, a base do método são bem na verdade dois cursos que eu fiz, né? E uma técnica que eu aprendi de usar a ferramenta de Fibonacci, né? Então, os cursos que eu fiz foi o Ficube do mestre Bo Williams, tá? Que dele eu trago o fractal 53 e as médias, principalmente Ficube, né? Os números Ficube são muito fortes, tem muito a ver com Fibonacci. Quando eu vim para o mercado financeiro, eu trouxe o Fibonacci já do, vamos dizer assim, do colégio, né? Já desde a época do colégio, a razão áurea, a teoria de Fibonacci me chamou muita atenção, sempre achei muito interessante, porque ela está inserida nas artes, ela está inserida uh, na arquitetura, ela está inserida na robótica, que tem tudo a ver com o Fibonacci, né? Com a técnica de usar o Fibo, né? Mas o Ficube, né, foi o meu primeiro curso e como eu não consigo ficar preso a setups operacionais, e que é uma das coisas que o Ficube tem, né, por ter indicadores próprios, né, eu não conseguia desenvolver muito bem, porque eu tenho uma visão de mercado diferente de quem consegue tradar com indicadores, que consegue esperar aqueles setups encaixar certinho, né? O indicador está naquele ponto certo, o preço está naquele ponto certo, e aí você entrar a favor da operação, né? Eu não me dou muito bem com setups operacionais, né? Isso me atrapalhava um pouco e eu não conseguia desenvolver muito bem. Eu queria aprender algo mais para somar o Ficube que eu tinha e me ajudar a criar uma estratégia operacional, né? Que aí, claro, veio depois se tornar um método, né? E aí eu acabei descobrindo, né? Acabei descobrindo, não, eu assim que comecei os estudos, eu descobri o canal Price Action no o site, né? Do canal Price Action do Felipe Aranha. Li um pouco lá sobre Price Action e tudo mais, mas aí depois acabei conhecendo mais a fundo, acabei vindo fazer um curso dele. Acho assim, Al Brooks, o verdadeiro price action, a verdadeira leitura de price action, muito bacana. Não estou desmerecendo nenhum outro conceito ou método de leitura de price action, mas assim, a meu ver, foi a que despontou, tá? Excelente leitura de price action que a gente tem através do método do Al Brooks, através dos ensinamentos do Felipe Aranha, né? Então eu trouxe esses conceitos e somei, é claro, ao Fibonacci, né, do falecido já Marco Rossi, que é uma técnica de se usar o Fibo, né, o preço de Fibonacci, a ferramenta de Fibonacci, né, no gráfico aí, e traçá-los com uma leitura diferente, com uma interpretação diferente. Eu falo que essa ferramenta, né, acaba se tornando um indicador a partir do momento que você plota ela e segue, é claro, a lógica do Fibonacci, né? Eu desenvolvi o meu jeito de usar, eu coloquei outros, eu acrescentei níveis, né, que eu acho relevante que a usá-la, que eu uso, né, que o pessoal, por exemplo, do Fibonacci não usa. Então, assim, tem o meu jeito de estar usando essa ferramenta. Porém, tudo isso aqui é a base, né? Foi a base, foi o que eu estudei e que mais me deu peso para desenvolver a minha estratégia. E no final acabou virando um método, porque a partir do momento que eu fui para o Renko e comecei a estudar o Renko, que aí vocês vão ver no final da apresentação aqui os 14 padrões, né, que é a hora que eu for falar dos 14 padrões,
Aquilo tudo eu somei, né, a isso tudo aqui, e aí acabou que se tornando um método operacional, porque há uma psicologia inserida dentro dessa estratégia, e isso acabou fortalecendo demais e acabou a se tornar um método que é um método base de leitura de preço através de Renko, através de Fibo e através principalmente, né, da leitura ali do contexto do mercado, né, que a gente chama aqui de ciclo dentro do price action, né, do ciclo de mercado infinito, sabendo que há o fractal ciclo 3 do Ficube na tendência desse ciclo de mercado. Então tudo isso aí eu juntei, né, por assim dizer, bati no litificador e acabou virando esse método aí que eu já estou apresentando para vocês há alguns meses, né? E que tenho alunos meus que tradam totalmente diferente do meu operacional e que validaram ele, que estão fazendo dinheiro, que estão tirando capital do mercado, usando ele como base e tradando totalmente diferente de mim, que eles têm o próprio operacional deles. Mas a base, a leitura do mercado é feita em cima dos padrões, é feita em cima dos 60 minutos do tempo gráfico longo de candle, é feita em cima de todo um entendimento, principalmente do que a gente vai falar agora aqui, que é o início de tudo, né? Que é o ambiente do mercado, a matemática do mercado e a psicologia do mercado. Aqui, esses dois primeiros conceitos são principalmente retirados, tá, do Ficube. O mestre Bo Williams fez eu entender muito bem isso aqui, tá? Muito bem. E então eu entendi o ambiente do mercado, eu entendi a matemática do mercado e eu tive que entender também a psicologia do mercado, que ela está mais relacionada a mim do que propriamente dita ao mercado, né? Quem me ajudou muito e nisso aqui foi a Patrícia Pedroso, coach. É uma trader e principalmente, né, o trabalho dela é ser psicóloga trader, né, profissional voltado para a alta performance do trader. Ela é uma pessoa fenomenal, indico muito aos alunos procurar ela para entender a psicologia do trade, né, para entender a questão de consistência, o que é uma consistência verdadeiramente falando, né. Então assim, também tem muito do Bo aqui, tá? O Bo ele tem um curso gratuito aí no YouTube, se vocês quiserem ver sobre psicologia, chama a Bolsa na Cabeça. São 14 horas de psicologia do mercado, muito bacana mesmo, acho que vale bem a pena. E isso aqui tudo é o início do mercado, tá? Não podemos pular esses fatores para querer entrar no mercado. Temos que entender cada um deles para que a gente possa estar adentrando dentro do mercado, dentro do seu ambiente, né, por assim dizer. Então tá, vamos falar então primeiramente sobre o ambiente do mercado, né? Porque é ele que traz todos os outros aspectos, é ele que é o fator mais importante para quem quer se tornar day trader, principalmente, tá? O investidor em si, é claro, também tem que entender o ambiente do mercado, só que o investidor de longo prazo, o próprio nome diz, né? É um investidor de longo prazo. Então, ele tem um período que ele pode esperar para estar vendo se ele vai ou não sair daquela operação em cima daquele ativo. Agora, para quem opera day trade, para quem opera momentum, né? Tem que entender isso aqui. Isso aqui é o fator fundamental para que você sobreviva ao mercado financeiro, né? Sabendo que o ambiente do mercado ele tem suas próprias regras e suas próprias razões. Então, quando a gente estiver lá dentro, a gente vai ser obrigado a respeitar as suas regras e as suas razões que ele tem lá dentro, por assim dizer, né? Então, esse daí já começa a vislumbrar, né, que o ambiente do mercado ele vai ser complexo, ele não vai ser fácil, né? Como é vendido muitas vezes por aí. Tá? Não é fácil o ambiente do mercado. Não essa questão que às vezes eu até me assusto de ver comentários das pessoas. Não, você estudando sozinho, material gratuito, você vai conseguir vencer no day trade. Olha, é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Não é à toa que 95%
né? Tem esse número horrível aí, né? Que falam que 95% das pessoas não conseguem sobreviver ao day trade dentro do mercado. Mas pelo simples fato delas, ao adentrar ao ambiente do mercado, não respeitam nem suas regras e nem suas razões. Então já começa por aí. Respeite as regras e as razões do mercado, que já é um bom caminho a você iniciar aqui dentro da Bolsa de Valores, né? Então o ambiente do mercado, ele é caótico, ele é frio e ele é tentador. Ele é caótico, por quê? Porque ao mesmo tempo que agora é venda, pode ser compra e vice-versa. O mercado ele anda numa movimentação constante, né? De ida e volta. Às vezes ele vai mais longe, às vezes ele volta mais rápido também, né? Então o mercado ele é caótico. Tem que entender isso. Ele não é randômico, ele é caótico, tá? Randômico é só a distribuição entre ganhos e perdas que a gente vai ter, tá? Mas o ambiente do mercado é unicamente caótico. Entenda isso e sabendo disso, você vai ver e vai entender que por que a tendência anda em apenas 20% do tempo no mercado e a maioria do tempo do mercado é lateral, né? É por causa disso aí, por causa do caos, né? Da formação do ambiente dentro dele, caótica, né? O ambiente do mercado ele é frio, tá? Ele é frio. Ele não se importa com os seus sentimentos. Ele nem te conhece, o mercado desconhece quem você é. Ele desconhece a sua pessoa. Ele desconhece quem sou eu, quem é você, né? E aí entra também no fator aqui bem interessante, que esses dias me perguntaram por que eu não apareço nos vídeos e tudo mais. Porque o fator é o seguinte, o Fábio Rocha não quer ser uma pessoa famosa, conhecida. Não, eu quero ensinar análise técnica, eu quero que as pessoas entendam de análise técnica que vierem para o método Renko Mais, eu quero que o método Renko Mais seja conhecido, e não eu. Eu gosto de viver a minha... o meu anonimato. Eu acho muito feliz isso aí. Sou muito feliz sendo anônimo. Então, a ideia aqui é ensinar análise técnica. A ideia aqui é chamar as pessoas para o mercado para entrar da maneira correta lá dentro, né? E não entrar dessa maneira de venda fácil, de que eu vou ganhar rapidamente, que do dia para a noite eu vou ficar milionário. Não, há um processo e é isso que o método Renko Mais mostra a você, que tem esse processo, né? E o ambiente do mercado, acabei de falar, né? Ele é tentador, né? As pessoas elas acham que vão entrar no mercado, que vão acabar um curso no final de semana gratuito e aí eu vou sair ganhando das melhores e maiores mentes de investidores que existem no Brasil e fora do Brasil, né? Do investidor lá fora que vem treinar aqui dentro. É uma falta de respeito muito grande dessa pessoa perante ao ambiente do mercado, perante a quem forma o ambiente do mercado, tá? Não é assim. Há um processo. Respeite o processo, você vai conseguir viver de day trade. Só que há sempre um processo para se tornar um day trader, principalmente, tá? O investidor também. Só que o investidor não tem esse fator velocidade contra. Pelo contrário, o investidor de longo prazo tem o tempo a seu favor. Já o investidor de curto prazo, o tempo é um fator determinante de caos para nós. Então a gente tem que sempre estar nos protegendo o mais rápido possível. A gente tem que tentar não ficar exposto muito tempo no mercado. A exposição pesada e demorada ao mercado para o investidor pequeno de day trade não é boa. Então, continuando aqui sobre o ambiente. Dentro do ambiente do mercado, lá no livro do Mark Douglas, né, ele fala no Trading the Zone, ele fala de 5 verdades do mercado, né? Ele fala que, primeiro, qualquer coisa pode acontecer. Que é o quê? O que é venda agora pode ser compra. E o que é compra pode ser venda. Pode vir um dado desfavorável ao mercado, que o mercado não gostou desse dado estatístico, e ele mudar toda uma tendência de compra para uma venda. Ou pode vir um dado tão vantajoso no momento que parecia que estava tudo indo para baixo numa empresa, e aí essa ação dessa empresa começa a subir muito fortemente por causa desse dado. Então entenda que no ambiente do mercado, tudo e qualquer coisa pode acontecer. Quando a gente sabe disso, a gente se protege melhor.
A gente não abre operações de qualquer maneira. A gente procura estar sempre com a probabilidade estatística a nosso favor. Você não precisa saber do depois para alcançar lucros. Você não precisa saber o que aconteceu depois para alcançar lucros. Você tem que saber do agora, do momentum do gráfico. Isso principalmente para o day trade. Pro longo prazo, a pessoa também ela não precisa saber do depois para fazer lucro. Ela tem que saber do que está acontecendo no agora. Mas principalmente no curtíssimo prazo, principalmente no day trade, principalmente às vezes no scalper. Né? Ela não tem que saber o que está acontecendo depois. Pô, scalper, às vezes menos de 1 minuto você faz um scalper. Né? E então o que veio depois não importa. São fatores externos que não vão ter e não vão agregar em nada a você ali dentro do gráfico, né? Existe uma distribuição randômica entre perdas e ganhos no mercado, mesmo tendo uma vantagem. O que é essa vantagem? Por exemplo, uma probabilidade estatística de um padrão de box em mais. Eu tenho uma taxa de acerto exorbitante no padrão de box, mas não quer dizer que porque você tem essa taxa de acerto exorbitante que você vai ganhar sempre com aquele padrão de box. Vai ter loss, vai acontecer os dias de perda. Porque existe essa distribuição randômica no mercado. Não tem, nenhum trader tem como acertar todo dia, ganhar dinheiro todo dia. Vai ter dias que vai acontecer o loss. O que a gente tem que fazer? Entender isso aí e fazer o contrário do que geralmente é feito, né? Porque geralmente os dias de loss perde-se um monte, nos dias de gain ganha de colherinha, né? É aquele negócio, né? Perde de pá e ganha de colherinha. É lógico, a conta nunca vai fechar no final, né? Uma vantagem é apenas um indicativo de probabilidade de acerto. Então, né? Bem falado já dentro do terceiro, mas colocado aí como quarto, né? Quarta verdade do mercado. E é a máxima verdade, né? Então não é porque você tem uma vantagem que quer dizer que você vai estar certo. E quer dizer que o mercado vai fazer aquilo que se espera dele, tá? Lembrando sempre da primeira, qualquer coisa pode acontecer no mercado. E a quinta verdade do Mark Douglas é: cada momento no mercado é único. Sim, cada momento no mercado é único, mas existem padrões de repetição que a gente pode estar usando a nosso favor. Então, por entender que cada momento do mercado é único, mas eu posso me favorecer de momentos de repetição, eu sei que ao entrar num determinada correção de 3 box, eu tenho uma probabilidade a meu favor de acerto, mas não quer dizer que eu vou ganhar ela. Não quer dizer que eu vou conseguir pegar meu gain total com ela. Né? Às vezes eu consigo metade do gain, às vezes eu saio no 0 a 0 e eu posso tomar um stop. Então, vendo tudo isso aí, colocando tudo isso aí em pratos limpos, você entende que o mercado é caótico. Que volta lá no início dos slides sobre o ambiente do mercado. Então, essa é a ideia do ambiente do mercado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua matemática, né? A matemática do mercado. Ela é fria também, ela é irracional, tá? Então, assim, já entenda nisso aí. O ser humano, geralmente, ele é muito emocional. Nós somos ligados muito à nossa emoção. E o mercado, ele é racional. Então, ou seja, a gente já está de ponta cabeça com o mercado, tá? Assim que a gente adentra dentro do ambiente do mercado, a gente já está de ponta cabeça com uma das suas matemáticas, que é a racionalidade, né? A pessoa que usa muito racional, por isso que vocês veem às vezes aí tantos médicos se darem bem na bolsa de valores, né? Por exemplo, Alexander Elder, né? É um médico que se deu bem, o próprio Wal Brooks é um oftalmologista, né? Mas por quê? Porque geralmente essas pessoas elas usam muito o racional, elas têm que ser racionais, né? Se elas deixarem as emoções tomar conta, né, um médico não vai conseguir se tornar um médico. Então é por isso que geralmente eles conseguem se dar bem no mercado, eles conseguem ser bons investidores, eles conseguem se transformar em bons day traders. Porque eles têm esse fator racional ao lado deles, né? Então você vai ter que entender sobre as probabilidades estatísticas, os riscos inseridos e compreender sobre o operacional para não ser engolido no mercado, né? Essa é a matemática, né? Então, ponha na sua cabeça uma coisa: pela estatística do mercado, ou seja, pela sua matemática, é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Continuando aqui a matemática do mercado. A matemática do mercado, né, ela tem a ver com o nosso gerenciamento de risco. É com ela que definimos tamanho de stop, alvos a serem alcançados, o número de contratos que vamos operar,
Pois operar alavancado é uma das armadilhas que a matemática dos mercados nos oferece. Porque quando a gente opera alavancado, né, a pessoa, quando ela vai se alavancar, ela nunca olha para o loss. Ela sempre olha para o gain. Para vocês verem o fator emocional inserido nisso aí. Então ela sempre está olhando para o gain. Ela sempre está olhando para o gain. Ela sempre está olhando, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Só que a hora que vem o loss, aí dói, aí machuca, né? Aí fica algo não compreensível, né? Então entendam, pessoal, a matemática do mercado, tá? Ela vai oferecer do mesmo jeito que ela te dá o prazer, né? A vitória, ela também pode te dar a derrota. Ela pode te puxar o tapete. Então entenda que tem isso aí. Mas para exemplificar isso aí, ó, eu vou colocar um quadro aqui sobre as perdas e ganhos. Então, por exemplo, se você tem lá R$500, dizendo na sua conta da corretora, se você perder 10% desses R$500, você vai perder R$50. Para você recuperar de 450 que ficou os 500, 450, para você recuperar os R$500, você tem que fazer 12% para gerar R$54, para voltar para os 500. Então você perde 10%, você tem que recuperar 12%. Você perde 15%, você tem que recuperar 18%. Você perde 20%, você tem que recuperar 25%. Você perder 33%, você vai ter que recuperar metade, 50% do que você tinha. E se você perder 50%, você vai ter que recuperar 100% do que você tem. É assim, se você tinha R$500 e perdeu 50%, você tem R$250. Para recuperar os R$500, você tem que ganhar mais R$250, ou seja, você tem que fazer 100% do que você tem de capital. É muito difícil fazer isso, é muito difícil recuperar. Então entenda, a alavancagem, ela não está a seu favor, ela está contra você. Principalmente porque ela gera ansiedade, ela gera estresse, e são fatores que você vai ver que está inserido dentro da psicologia do mercado, que é o que a gente vai falar agora. Vieses cognitivos, fatores de estresse e estressores e as crenças nucleares, né? As crenças, né? Que nos formam. Então, esses são os fatores, eu acho que principais para a gente estar, principalmente entendendo, para estar entrando dentro do ambiente do mercado, para estar entendendo a matemática dele e aí sim podendo estar fazendo boas operações no futuro, depois que a gente conseguir como que eu poderia dizer, se encaixar dentro do mercado financeiro, dentro do todo, né? Desde do entendimento de um método até o nosso psicológico, tá? E o que é um viés cognitivo, né? São os atalhos que usamos para poder chegar a uma conclusão ou decisão. Nós nos apoiamos neles para tomarmos decisões enviesadas a nosso favor, né? Então esses são os vieses. É aquilo que a gente crê e acredita, e muitas vezes a gente se enviesa, toma a decisão enviesada naquilo ali, sempre procurando o melhor a nosso favor, né? Dando um exemplo, então, de como que a maioria das pessoas, elas raciocinam dentro do mercado financeiro, né? Elas tomam decisão rápida, elas têm crenças limitantes, elas trabalham na base da intuição, elas tomam atalho, né? Elas pulam etapas, por exemplo, não entender a psicologia do mercado, não entender o seu ambiente, não entender sua matemática. A grande maioria das pessoas pulam isso aí. Depois aí tem que voltar atrás e entender isso aí. Aí depois acaba voltando para trás para entender isso. Então por que não entender já desde agora, né? E claro, né? Baseado em vieses, que é isso que eu estou falando agora, né? Então por que na vez de estar enviesado que eu vou aprender um setup mágico aqui, vou sair ganhando dinheiro? Não, isso aí, ó, é uma crença limitante, tá? E qual que é a decisão rápida, né? O que é a decisão rápida? Geralmente é você entrar num trade e se ele tá indo a seu favor, por exemplo, né, você já cortar ele rapidamente, né? Ou então você mal abriu o seu gráfico, você já está abrindo uma posição. Você mal viu o que está acontecendo ali, você já está botando a ordem no gráfico, né? É outra coisa relacionada à decisão rápida, né? Na base da intuição, eu acho que vai subir. O preço caiu demais, acho que vai subir daqui. É batata o stop. É batata, né? Então assim, se você, primeiro de tudo, não tomar atalhos e pular nenhuma etapa, tudo isso aqui você já vai
eliminar. E é claro, você vai ter que trabalhar seus vieses, entender cada um deles e trabalhar cada um deles, né? E assim que nós deveríamos raciocinar no mercado financeiro, né? Quando a gente vai principalmente para as operações de day trade, equilibradamente, baseado em teorias, ou seja, né, com um método operacional lógico, com uma estratégia operacional lógica definida, com um gerenciamento de risco na ponta da língua, preparado, né, na ponta do Ctrl e do Alt, do Shift, né, ou do Ctrl, não sei qual é a tecla que vocês usam para estar abrindo uma boleta aí no mercado, né, para estar abrindo uma posição, mas tem que estar ali, tem que estar na ponta do dedo, na ponta da língua, na ponta da cabeça. Se embase em teorias lógicas para estar tradando. Não trade com lógica no mercado, né? Tenha probabilidades a seu favor, principalmente quando você busca estatísticas a seu favor. Então gere estatísticas, né? Não acha que aprender um método operacional não quer dizer que você não vai conseguir aprender sozinho, tá? Tem pessoas que conseguem aprender sozinhas sim, né? Você vai lá para o método operacional, você aprende às vezes lá com o meu curso gratuito aí, um novo olhar do gráfico Renko, você entende, aí com os resumos do dia você consegue entender e desenvolver o seu operacional em cima do método. Busque as suas estatísticas, então. Vá lá, faça bastante replay de mercado, tenha cada uma dos padrões de box de entrada, de correções, de falhas de rompimento, de tendência, tenha cada um deles as estatísticas de probabilidade a seu favor, para que você use. E para que você sobreviva ao mercado financeiro, para que depois sim você consiga estar retirando dinheiro de lá. Porque primeiro a gente sobrevive, depois a gente tira. Continuando então aqui sobre a psicologia, alguns tipos de viés que a gente pode ter, tá? Viés de crença, um dos piores viés que a gente pode ter. O de confirmação, a aversão às perdas, né? O medo de perder, o efeito manada, e sempre a favor do que estão dando de notícia, né? Tradar notícia, né? Isso aí é muito errado. Autoconfiança demais, cuidado. E claro, temos umas outras séries aí. Eu tenho alguns vídeos já relacionados, tem até uma série também chamada da Psicologia Prática lá pro pessoal da assessoria do curso, tá? Que eu falo muito sobre a psicologia do mercado, deixo bem claro como que a gente tem que estar trabalhando lá. Então, se você quiser vindo fazer aí assessoria, aproveita que a gente está na Black November, tá? Ou adquirir o curso, me procura que eu passo o cupom de desconto para você. E fatores e estressores, né? Fatores de estresse e estressores, né? Mas afinal, o que é estresse? Conjunto de respostas mentais ou físicas resultantes da exposição a estímulos externos, né? Então, é aquelas respostas que a gente dá mentalmente e que reflete no nosso físico quando a gente está exposto a algum estímulo. Que, por exemplo, é abrir uma ordem no mercado, né? Esse é um fator de estresse já. Já começa aí, né? Só no você abrir uma ordem no mercado já é um fator de estresse. Então tem que entender isso, tá? Tem que entender que o estresse anda a nosso favor, ali ao nosso lado o tempo inteiro, tá? Então, ó, fique atento a isso aqui, ó, os sintomas de estresse. Porque se você estiver estressado, é melhor não operar, tá? Então, se você está irritado, cansado, com perda de atenção, a sua memória está falha, talvez a sua imunidade está baixa, se você está com tensão muscular, tristeza, angústia, ansiedade, não opere. São sintomas de estresse. Você pode estar estressado. E estresse geralmente é loss, tá? Vai levar a grandes perdas. Então, cuidado, pessoal. Cuidado. O estresse, ele apresenta 3 fases. O alerta, a resistência e a exaustão. O alerta é o mais simples. Geralmente é você, por exemplo, tomar um stop. Tá? Você consegue voltar do alerta. Tá? O alerta você consegue se recuperar. A resistência já não vai mais conseguir se recuperar. Você já vai começar a entrar naquela espiral. Você já vai começar a ter, às vezes, uma dor de cabeça. Vai estar ali clicando já sem muito fator de probabilidade. E aí o 3 é a exaustão. É a hora que você já está cansado, se sentindo exaurido. É a hora que provavelmente, às vezes, a sua conta da corretora, né, foi pro beleléu, explodiu. Então, tome cuidado, tá? Não chegue à exaustão de maneira nenhuma. Se no alerta você já não consegue lidar direito, pare no alerta. Não vá
para as outras duas fases, porque vai ser muito difícil você se recuperar. Às vezes pode levar até dias, quem sabe anos, meses para você se recuperar, tá? Cuidado, cuidado mesmo. E também há 3 tipos de estressores: os técnicos, os emocionais e os psicológicos. Vou dar um exemplozinho aqui de cada um. Vamos lá. Estressores técnicos: pouco conhecimento do seu trade system ou método operacional. Ou seja, né, acabei de fazer o curso e já posso sair operando. Não, não pode. Não é assim. Principalmente eu vejo aí nesses estudantes de final de semana, né? Os chamados traders de final de semana, que acham que vai aprender um setup operacional no final de semana e já vai sair na outra semana ficando rico, né? Isso aí tem muito. Parece que não, né? Às vezes parece que a gente está falando piada aí, mas não é não. Tá? Tem bastante. Então isso aí é um estressor técnico. Emocional: medo de errar e levar stop, medo de perder dinheiro, né? Esses dois estão ligados ao mesmo fator. Esse é um fator emocional. Ele está ligado muito ao seu emocional, isso aí. Então entenda ele. A gente tem que estar com o nosso emocional. Eu já vi pessoas falando aí, você tem que eliminar suas emoções quando vai para o mercado. Pô, aí você vai virar um robô? Não tem como a gente eliminar emoções. Tem como a gente diminuir elas ao máximo. Deixar elas num nível que elas não vão nos prejudicar as nossas tomadas de decisão. Mas tudo isso aí vai com muito treino, muita dedicação, muito estudo psicológico e principalmente estudo de si mesmo. Porque se tem uma coisa que a gente, o ser humano tem uma dificuldade muito grande é olhar para os seus erros, assumir os seus erros, assumir que existia vieses, crenças errôneas que a gente carregava por a nossa vida. Eu tive que eliminar várias aí, meus alunos sabem disso. Lá nas aulas eu dou alguns exemplos de vieses, de crenças que eu tive que eliminar no mercado, né? E um fator psicológico muito forte de estressor é escolher o tempo gráfico a operar. Pode às vezes parecer brincadeira, mas não é não, tá? Tem muita gente que se perde em escolher um tempo gráfico, ficar pulando de tempo gráfico, tempo gráfico, tempo gráfico, tempo gráfico, e a mesma coisa também de ficar pulando de método em método, método em método, mas nunca dá o tempo necessário para estar testando aquilo lá. Porque, tomou um dia de stop e pronto, acabou. Tem que pular para outro método, né? Porque aquele ali já não dá mais certo. Então, é aquela, né? Ele está procurando setup perfeito. Isso aí não existe. É até melhor não estar operando. Então, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre as crenças. Definição de crença, né? São as ideias centrais que as pessoas têm de si mesma e das outras pessoas sobre o mundo, né? Determina como vivemos baseado nas nossas interpretações de experiência dentro de nossa vida. Então essas são nossas crenças, né? Nossas crenças, né? Como que a gente vai formar elas? Onde que a gente forma elas, né? Elas são formadas durante a sua vida, principalmente na sua infância, né? Que é onde começamos a definir a nossa personalidade, né? É aquela, né? Sua crença, sua verdade. É aquilo que você tem convicção, é aquilo que você acredita. E geralmente nossas crenças, elas vão estar erradas com o mercado financeiro, elas vão estar de ponta cabeça com o ambiente do mercado, com a sua matemática e tudo mais. Por exemplo, é um exemplo que eu dou para os alunos, e que quem cresceu ali da década de 90 para baixo, para trás, tinha muito aquele negócio de que o dinheiro é sujo. Pegou na nota de dinheiro, tem que lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Se você acha que o dinheiro é sujo, o mercado não acha. E o mercado vai ficar com esse dinheiro, então que você acha sujo para ele. Porque ele não acha o dinheiro sujo. O mercado acha o dinheiro limpinho. É a coisa mais limpa que o mercado tem, né? É o dinheiro. Então, com isso, a gente tem que entender, né, que uma pequena crença como essa pode atrapalhar demais a sua evolução como trader. Tá? Não é brincadeira isso não. Isso é uma grande verdade, é um grande fator. Tá? Podemos então ter crenças saudáveis ou disfuncionais, né? Vamos dar um exemplo de crença saudável e disfuncional. Cada cachorro é único, isso é uma crença saudável. Crença disfuncional: cachorros pequenos são dóceis e cachorros grandes são bravos. Isso é uma crença disfuncional. A gente tem que saber de cada cachorro para poder chegar a essa conclusão, né? Então, não leve crenças disfuncionais para o mercado, só leve as suas crenças saudáveis. Esse é o maior... dentro da psicologia das crenças, é a maior dica que eu posso dar para vocês, né? Evite as disfuncionais, leve sempre as saudáveis, né? E para saber isso, vai ter que se aprofundar bastante nesse assunto. É um assunto complexo mesmo, mas requer muito mesmo cuidado. A gente tem que estar levando muito a sério isso aí para poder estar entrando no ambiente do mercado, para estar entendendo do mercado, tá?
Algo a ressaltar aqui, ó, algumas crenças apenas com profissionais especialistas. Você vai conseguir extingui-las, tá? Evite entrar no ambiente do mercado, evite entrar no mercado financeiro, evite abrir uma ordem no mercado se você tem alguma crença que te coloque de ponta cabeça seriamente com o mercado, tá? Você vai perder dinheiro e isso aí vai ainda piorar a situação, com toda certeza, tá? Então cuidado, evite crenças disfuncionais a todo custo. Faça um autoexame aí de consciência seu, entenda, veja quais são suas crenças que pode estar indo contra o mercado financeiro e tente eliminá-las, tente trabalhá-las, né? Talvez vai precisar de profissional especializado nisso aí, beleza? Então agora vamos adentrar mais a base do método Renko Mais, né? Vamos falar um pouquinho do Fi ao cubo, do Ficube, né? Que tem o fractal 53 e as médias Ficube aí a nosso favor, né? Então, Fi ao cubo é 1,618 a razão áurea elevado à terceira potência, que resulta no 4,236, que é o multiplicador para gerar os fractais Ficube, né? Ou para gerar qualquer outro fractal. Eu acho muito interessante. Fábio, eu não quero usar as médias que você usa lá geralmente, eu gosto da média 20. Então faça o seguinte, multiplique a 20 pelo fator de 4,236. Você vai gerar você vai gerar a média acima dela, 4,23, que vai ser pontos muito interessantes. Olha lá, é 85. E assim, aí você multiplica 85 pelo 4,236 para ter o fator das três médias junto. Só quero trabalhar com duas, beleza, eu gosto das 50. Sabe, teste que eu acho muito interessante, tá? Acho bem legal esse fator aí que o Bo Williams achou, né? Que ele foi lá e contextualizou. É muito bacana mesmo. Vale a pena testar. Tá? Eu separo todos os meus indicadores pelo fator 4,236. E mais o que seria então o fractal, né? Fractal é um padrão complexo de repetição infinito, mesmo quando o mesmo se encontra em uma área finita, né? Que seria uma lateralidade, por exemplo, no preço. Mas uma lateralidade dentro de 60 minutos pode ter tendência fractal no 10R, no 5R, no 15R, no 8R, né? Um exemplo básico de fractal é uma folha de samambaia, uma suculenta, né? Um floco de neve. Esses são exemplos básicos de fractais, né? E esse aqui é o fractal que a gente trabalha no mercado financeiro aí, que o Bo trouxe para nós, o fractal 53, né? E o que seria a repetição dentro do fractal 53? Né? Seria a gente ter o outro fractal 53 formando cada perna de tendência e correção aqui do fractal 53, né? Maior. Então, o Fi Cube, o fractal 53, né? Ele traz para nós o que? A base da tendência do mercado. O momento do ciclo de mercado que a gente está na tendência. É isso que eu uso do fractal 53 do Fi Cube, lá do mestre Bo Williams. E as 6 médias que eu gosto de trabalhar também, trabalho bastante. Dentro do operacional de curto prazo eu trabalho com 34, 144, 610, mas pode usar aqui, ó, vou mostrar para vocês, destacar em cores diferentes os quadradinhos. Vocês podem usar 17, 72 e 305, e 305, como vocês também podem usar 34, 144, 610, lotadas, só as 3. Tá? 3 de cada uma aqui, também pode. Eu só uso as 6 médias nos tempos gráficos longos, tá? Nos tempos gráficos curtos, 34, 144, 610. E como que é a formação, então, do pensamento, né, dos fractais Ficube, né? É assim que funciona. 17 vai construir o fractal 72. Mas para isso, 17 tem que passar pela 34. E aí 34 vai fazer o quê? Ela vai mandar na 144, vai construir o fractal 144. Porém, ele tem que passar pela 72. E o 72 vai construir o quê? O fractal 305. Só que para isso, ele vai ter que passar pela 144.
E o 144 vai construir o fractal 610. Mas para isso, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que passar pelo 305. Então as médias φ ao cubo, as médias φ cubo, elas trabalham assim. É muito interessante de ver esse trabalho delas, é muito bacana. E elas são geralmente pontos de inflexão do preço, tá? Dentro do cálculo matemático das ondas fractais lá, vou voltar rapidinho aqui no fractal. Bo-Williams encontrou o quê? Nas contagens infinitas das ondas, né? Aqui 34, aqui 144 e aqui 610. A 17, 72, 305 são só, por assim dizer, os fractais mais rápidos, são metade desses fractais aqui. Então o Bohr encontrou os pontos de inflexões de retomada da tendência, geralmente tinha 34, 144 e 610 contagens de ondas de repetições fractal dentro de cada uma aqui. Isso aí é muito interessante mesmo, tá? E por isso que essas médias são tão fortes. Testem ela aí no gráfico de vocês que vocês vão ver como que servem de pontos de inflexão e flexão do mercado. Então esse foi o FICUB, né? O que ele traz para o método Renko+, e agora o Price Action do Allbrooks, que vem com ciclo de mercado. Dentro dele tem a contagem de pernas e box, que são conceitos práticos muito mais que técnicos, e figuras de Price Action, né? Então vamos lá. Ciclo de mercado, né? Que dentro deles, além de ter a formação do fractal ciclo 3 da tendência, ainda temos os conceitos de contagem de box e pernas inseridos. E também usamos algumas figuras de Price Action para entender o ciclo de mercado. Então, vou falar um pouquinho do ciclo de mercado infinito nos candles. O que ele tem? Rompimento, canal estreito, canal amplo e lateralidade. Vamos para um gráfico então aqui? Vamos ver. Olha só o que o AL fala, né? Todo ciclo de mercado do AL de Price Action começa com um rompimento, barras sequenciais a favor, ou uma única barra, que poderia ser só uma barra aqui, de força, fazendo o rompimento de um ponto importante do gráfico. Depois do rompimento, a gente vai ter o canal estreito, a formação de um canal estreito, e desse canal estreito nós temos a formação de um canal amplo. Isso leva a uma grande lateralidade. Levando a uma grande lateralidade que depois começa de novo, ó. Rompimento, canal estreito, canal amplo e uma pequena lateralidade. Então, esse é o ciclo infinito de mercado. Fazendo o quê? Mercado saindo de um ponto A e voltando a ele. Simplesmente assim. Ah, Fábio, mas não cravou. Não tem importância, né? A gente sabe que o mercado não tem que ficar cravando certinho exatamente. Às vezes ele vai cravar, às vezes vai passar um pouco mais abaixo, às vezes vai parar um pouco antes. Mas um ciclo de mercado completo, tá? Tudo acontecendo aqui no mercado. Então, quando a gente entende o ciclo de mercado, a gente sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente tem que fazer. Se é na tendência, se a tendência é de alta, só vamos comprar. Se a gente está no canal estreito, a gente vai esperar correções profundas para comprar. Se a gente está na lateralidade, a gente sabe que pode vender alto e comprar baixo. Se está num canal de tendência de baixa, se está num rompimento de baixa e num canal estreito, nós só vamos trabalhar a tendência de baixa e só vamos vender. Se está no canal amplo de tendência de baixa, nós vamos vender correções profundas. Se está na lateralidade, nós sabemos que podemos vender alto e comprar baixo. E assim a gente consegue fazer as nossas operações no momento correto que o mercado nos dá, se livrando daquela questão de ter que ficar preso a setups operacionais. Então, o ciclo de mercado infinito no Renko, ele é um pouquinho diferente, porque o Renko a gente não vai ter rompimento. Então no Renko a gente vai ter canal estreito, canal amplo e lateralidade. Olha só, esse é o ciclo de mercado do Renko, é a mesma figura, tá? 5 minutos os candles 15R, o Renko aqui, entre o dia 17, 18 e 19 de novembro do ano passado. Então olha só, o Renko, como eu não tenho rompimentos, eu tenho correções, eu tenho o quê? Canal
estreito, canal amplo, lateralidade, canal estreito, canal amplo, lateralidade. Então, essa é a formação do ciclo de mercado dentro do Renko. Então, com isso em mente também, conseguimos só comprar e vender e só vender. E aí a gente vai lendo o mercado, vai entendendo onde a gente está e o que a gente pode estar fazendo. Olha só que interessante, né? Eu não falo que o mercado, cada momento é único, mas que há repetições que a gente pode nos aproveitar. Olha aí, ó. Bem parecido. É igual? Não, mas é parecido. Né? Então, são momentos distintos, mas que teve uma repetição que levou a um tipo de operação aqui, tá? Isso aqui, 15R no mini índice aqui dá 400, 500 pontos aqui. Tá? É bastante ponto. É bem bacana. Então, continuando aqui sobre o Price Action, as contagens de pernas e box, né? É muito mais algo, como eu disse, prático do que técnico, por assim dizer, né? Que é o que? A contagem de box ela auxilia no entendimento da força. E a contagem de pernas auxilia no entendimento de onde estamos no ciclo de mercado. Fiquem vendo. Ó. Correções, no máximo com 3 boxes. De repente 4, aumentou e aí vem uma pernada. Ó. As contagens de box nos dando o momento do mercado. Me falando, ó, aqui a venda entrou. Eu tenho que esperar para comprar. Né? E aí o que aconteceu? Levou uma lateralidade. E essa lateralidade levou à reversão do mercado, né? E as contagens de pernas, o que elas nos ajudam? A mesma coisa, entender. Por exemplo, ó, perna 1, 2. Deixa eu botar amarelinho aqui, peraí. Perdão. Aí. Perna 1, 2, 3. Aí você comprou aqui, ó, na 4. Você olhou para trás, você fez a contagem. Falou, pô, eu queria um trade mais longo, eu não vou pegar. Eu vou tentar pegar um pouco menor, porque ele não vai andar tudo, porque eu já estou na onda 5, né? Numa provável onda 5, eu posso ter um ABC aqui. E aí, vir uma lateralidade, ou o preço demorar um pouco mais para retomar a compra. E aí, se meu stop está aqui, eu vou ser estopado. E aí, se você faz um trade menor, busca uma operação menor, sabendo isso. Então, essa é a contagem de pernas a favor da tendência, né? Geralmente, na lateralidade, a gente tem 2 pernas, uma para uma determinada posição e para outra depois, né? Olha só, isso aqui é um movimento de lateralidade. Ó. 2 puxadas para um lado, 2 puxadas para o outro. Opa, escapou. 2 puxadas para um lado, 2 puxadas para o outro. E assim vai até o preço ter uma reversão, uma falha. E aí começa, ó. Vim para um rompimento. Rompimento acontecendo. E foi. Rompimento foi embora. Fechei o ciclo de mercado. Isso aí a gente vê quase todo dia, né? O ciclo de mercado sendo feito no Price Action. Continuando então. Figuras de Price Action. A gente aqui usa bastante no método topos em M's e fundos em W's. Além, é claro, dos ocos e ocóis. E eu gosto de triângulos em expansão. Vamos lá. M's e W's, né? Tanto grandes M's quanto pequenos M's, quanto grandes W's quanto pequenos W's. Ó, isso aqui é um W, por exemplo. W de fundo mais alto. Esse aqui, ó, é um M, um micro M. Ó. E esse aqui é um grande M. Né? Então, são figuras. A gente tem aqui, ó, o COI. Ombro, cabeça, ombro invertido. Nós podemos ter um aqui, ó, também. Ombro, cabeça, ombro. Então, a gente trabalha essas figuras no Price Action do Renko Mais aqui. Triângulos de expansão. O que seria um triângulo de expansão? Eu pegar, por exemplo, ó, esse bull aqui, ó, que deu aqui, traçar dele, ó, como está abrindo o mercado. É claro que aqui é só um exemplo, mas
é pegar o mercado fazendo isso. Ele rompe uma mínima, volta, rompe uma máxima. Volta, rompe uma mínima, vai, rompe uma máxima. E assim ele vai trabalhando, assim ele vai fazendo um triângulo em expansão, né? Ele começa assim, e aí ele começa a fazer isso. Depois, o que vai acontecer? Ele vai fazer um triângulo, né? Geralmente se fechando. Triângulo se fechando a gente não treina no método. Muito difícil falar para alguém fazer alguma operação no triângulo se fechando, mas no triângulo se abrindo a gente faz. Lembra até o diamante, né? Geralmente aí a gente tem no mercado. Enfim. Então, essas figuras de price action são as mais usadas aqui por nós. E, é claro, o Fibonacci dinâmico, que é o Fibonacci, a base, que eu acabei transformando, né, no meu jeito de usar, que é o Fibo Robô. Então, falar um pouquinho do Fibonacci dinâmico, do Fibonacci, né, as retrações. Lá para o Marco Rossi usava 23,6 e 76,4 como retrações. As regiões de alerta deles é o menos 11,8 e o 111,8. E as projeções 127,2, 141,4 e 161,8. Sabendo que para as projeções acima aqui, 141 e 161 ser válida, 127 tem que ser tocado. Tá? Então, sem tocar 127, não está válida as projeções. Tem que ficar olhando só entre as regiões de alerta e retrações. E os números do Fibo Robô, que eu ensino e que eu uso. Aí, para mim, tudo é nível de Fibonacci. Para eles, 0 e 100 é ancoragem, não é nível. 50%, né, o 48,6%, não é nível. 200% também não é nível. Então, eles só trabalham aqueles números. Já aqui nós trabalhamos esses números. As retrações de 0 a 100, passando por 23,6, 48,6 e 76,4. As regiões de alerta são as mesmas, menos 11,8 e 111,8. E as projeções, eu somo o 205,8. Vou falar aqui para vocês o porquê que o Fibo Robô usa o 48,205, tá? Eu usava o 50,200, porém quem me ensinou a usar a ferramenta de Fibonacci, lá o aluno do Rossi que me ensinou, ele fala que o 50% não é nível de Fibo. E aí, eu acabei vendo nos vídeos lá do Marco Rossi, que são disponíveis aí na internet, os slides que tem o 48,6 e os 205,8. Então eu coloquei. Eu uso o 48 por seguintes fatores. Primeiro, que o 50% é um ponto de compra do price action do All Brooks, tá? O operador de All Brooks, ele compra 50% de correção de perna, tá? Então, tem esse fatorinho colocado. Tem uma questão das dinâmicas, que já eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês a dinâmica do Fibo, né? Que é o quê? 7,6, 23, 48. 23, toca 50, volta 23, vai 48. 48, vem 50, toca, volta no 7,6, perdão, né? 7,6, volta, vem 48, toca 7,6, vai no 100. Vai no 23, né? Então, também me auxilia nisso aí. São pontos médios de fibos longos, né? Eu gosto muito de usar fibo longo no tempo gráfico longo meu. Então, me ajuda, me auxilia nisso aí. Então, por isso que eu acrescentei o 48,6. E o 205, né? Que eu li lá numa antiga página que tinha aí do Fibonacci, lá do pessoal do Fibonacci, do Boteco do Trade Rocks. Um dos alunos lá falando que para validar a extensão do Fibo, ou seja, depois que o 61 é rompido, lá em cima o alvo, ele coloca o 200 para ser tocado, e aí sim ele só vai estender o Fibo a hora que o 200 é tocado. Então eu também coloquei para estar fazendo isso. Então, o 200 ele tem uma dinâmica, tá? Que vai para o 200, um 4-1 manda 200, e é por isso que eu uso ele, para mim depois estar podendo estender o Fibo. Então, a partir do momento que toca no 200, a gente está dado valor para estar estendendo o nosso Fibo, como a gente faz aí no método. Nós temos os tipos de Fibo que a gente usa, né? Então, eu ensino também para vocês que querem fazer a assessoria, os tipos de Fibo, tá? Temos Fibos longos, temos os Fibinhos, o Fibogap, tem 2 tipos de Fibogap. Eu tenho aula aí no canal do YouTube sobre Fibogaps, única e exclusivamente, que eu falo do Fibogap, do gap interno.
Tá? Tem aula sobre como está traçando o Fibo na questão de inversão e extensão. Então é só procurar aí nos vídeos que vocês vão ver que tem aula sobre o Fibonacci dinâmico aí, sobre essas pontuações aí, tá? Então esses são pontos do Fibonacci dinâmico e essas são as dinâmicas tão famosas aí, ó. 23 manda no 76, 76 manda no 23, menos 11, 23, 0, 48, 48, 100, né? 76, 111, 76, 127, 76, 141, 111, 161, 141, 200, né? Então, tudo isso aqui é dinâmica. Tudo isso aqui é o que a gente trabalha no dia a dia para estar fazendo entradas e saídas, buscando os nossos pontos de entrada e nossos pontos de alvos. Essas são as dinâmicas do Fibo, tá? Aqui. Às vezes tantas pessoas ficam aí falando, é um segredo. Não, eu vejo aí a maioria dos professores de Fibo falando da dinâmica. A gente fala disso aqui sempre, não é nenhum segredo. A questão é que sem elas, isso aqui, ó, esses números aqui, não tem valor nenhum, praticamente. Só tem ali, é um Fibonacci bonitinho, plotadinho, com os números bonitinhos. Sem essa questão de você traçar um topo, pelo menos um fundo certeiro, e um topo provável, relevante, também não vai dar certo. Esse negócio de marcação de cluster para estar gerando Fibo não funciona para o Fibonacci, para as dinâmicas do Fibonacci. Tá? Continuando então aqui, os tempos gráficos que a gente usa, né, no método. Nós temos os candles e temos o Renko, é claro. Né? O Renko é a base operacional da gente dentro do tempo gráfico curto, né? Ele é o nosso gráfico operacional. Mas os gráficos direcionais são os de longo prazo, principalmente 60 minutos, tá? Mas a gente usa diário, a gente usa o 15, a gente usa o 30 também. Tem aluno meu que usa 10, tá? É aquilo, ele desenvolve o operacional dele em cima do método, em cima daquilo que eu ensino para ele. Ele consegue desenvolver com base no método Renko mais o operacional dele. Então tem como base o método, mas tem as estratégias que ele usa. E claro, o Renko para nós aqui no mini índice é o 10R e o 15R, tá? Que eu mais recomendo. E no dólar, o 5R e o 6R, tá? Esses são os Renkos que eu recomendo. Então o direcional do mercado para nós é os 60 minutos. 60 manda, tá? Isso aí eu trago muito da escola lá do Caco Mai do dia e do Didi Aguiar lá, principalmente o Caco. O Caco fala muito sobre 60 minutos, eu acho isso importantíssimo mesmo. Acho que 60 minutos ele é o meio termo entre o swing trade e o day trade. Então ele é muito importante. Ele manda no mercado dentro do intradiário, a meu ver. Claro que tem os 120 minutos, tem o 240 também, que são tempos gráficos excelentes. Mas são derivados dos 60 minutos, né? Então, o 60 é muito importante mesmo. E, claro, agora, os 14 padrões, vou falar um pouquinho sobre eles, né? Primeiramente, dos 14 padrões, os padrões de tendência, ó, o bearzinho, né? Box para baixo, box para cima, box para baixo. Esse é um bear, tá? Double bear, box para baixo, box para cima, box para baixo, box para baixo, box para cima, box para baixo. Não pode ter um box aqui no meio. Double bear, sinais de tendência de baixo, única e exclusivamente. Se eu estou numa tendência de alta, aparecer bear, double bear, cuidado, podem ser armadilhas. Bull, sinal de tendência de alta. Um para cima, um para baixo, um para cima. Né? É um tourinho, é o bullzinho. E o irmão dele mais velho, o bull. Também não pode ter um candle um box entre eles. Tem que ser um em cima do outro. Excelentes sinais de tendência esses. Excelentes. Ensino cada um deles. A Masterclass sobre os padrões de box é bem densa. Muito densa mesmo. Vai quase 3 horas. Às vezes vai mais até de 3 horas de aula. Dependendo do número de alunos e do entendimento dos alunos. Né? Eu tento sanar a maioria das dúvidas práticas ali na hora. Porque as dúvidas operacionais vai vir com o dia a dia. Que aí é no dia a dia a gente ali, na hora que o pregão tá rolando, que eu vou tirando as dúvidas e fazendo os ajustes necessários do operacional. Então, esses são os nossos sinais de tendência dentro dos boxes. Isso aqui, depois de eu ficar entre trade um dia no Renko, trade um dia nos candles, trade um dia no Renko, trade um dia nos candles, eu fui pro meu diário trader, ler meu diário trader, ver o que eu podia tirar de bom de lá
E foi esses padrões que eu tirei de lá, né? Eu vi que eu anotava muito, né? Que eu anotava assim, teve um padrãozinho que fez um para cima, um para baixo, um para cima, que é um padrão de venda de tendência, que eu fiz lá 400 pontos com ele. Ele deu um padrão duplo dessa tendência para mim e eu fiz lá 350 pontos, né? Deu um padrão de compra aqui de tendência e aí eu comecei a dar nome, né? As figuras, né? E aí foram esses padrões aí que eu cataloguei, aí eu comecei a testar exaustivamente e que eu passo aí para vocês, né? E correção de 2 box, tanto para compra quanto para venda, ela vai ser 2 boxinhos. Se fosse para compra aqui ia ser 2 boxinhos de venda, né? Aqui é para venda 2 boxinhos de compra. As correções de 3 box, mesma coisa, são 3 boxinhos. Esse de 4 e o Shazam. Shazam é 3, 2, 3, e a mesma coisa para baixo, né? Se fosse para cima, perdão, né? 3, 2, 3. Então uma correção de venda é essa aqui, do Shazam, e uma correção de compra seria 3, 2, 3. Né? Shazam é por causa lá mesmo do super-herói, lá da década de 80, que tinha ainda um seriado dele na TV, e ele tinha um raiozinho, né, que formava, e para mim parece um raiozinho, então por isso que eu chamei de Shazam, tá? É raro de acontecer esse padrão, bem raro, tá? Bem raro mesmo, mas são padrões muito bons, tá? Principalmente esses dois aqui são muito fortes, os 3, né, são muito fortes mesmo, tá? E são padrões de correção. Temos os padrões de falhas, de lateralidade, né, que é caixa de Pandora, continuidade, ó. O que é o continuidade? Por que continuidade? Porque eu tenho que ter, tá? Box aqui, ó, para baixo aqui. Eu tenho que vir fazendo boxinho para baixo aqui, tá? Eu tenho que estar, e aí sim eu vou até continuando, né? Aí é um padrão de continuidade. Se eu não tiver aqui abaixo padrão de continuidade, o que acontece? Falha de continuidade. Geralmente esse padrão aqui eu prefiro e eu falo para os alunos. É melhor quando não tem sombra. Tá? Quando a sombra aqui é inexistente. Quando a sombra é inexistente do primeiro box que forma o padrão, tá? Ó, primeiro box que forma a continuidade, box da continuidade, forma a continuidade. Primeiro box da falha de continuidade e o último box que forma a falha de continuidade. Então, se ele não tiver sombra, melhor ainda. Com sombra, tem que ser pequena, não pode ser igual. Se for igual, não é falha de continuidade e nem continuidade. E martelo. Martelo, extremos do gráfico. Quanto mais sombra, melhor. Tá? Ele só vai aparecer em topo e fundo ou regiões de topo e fundo. Ou testando esses topos e fundos. Tá? Eles podem aparecer também nas correções. Tá? Eles podem aparecer. E quando eles aparecem nas correções, é bem interessante estar usando aí essas correções, porque são geralmente sinais de força, o martelo. E os 2 padrões de falhas de rompimento, né? Que seriam esses aqui, ó. Essa é a falha de rompimento, tá? O preço está indo, ó a falha de rompimento. Esse é o padrão, tá? Esse aqui. Esses 2 boxes e mais esse aqui. Então, falha de rompimento. A entrada é aqui. Falha de rompimento 3 boxes. A entrada é aqui. Stop sempre, qualquer padrão. 1, 2 tick abaixo, acima do padrão ou abaixo do padrão, né? Então, esses são os 14 padrões de box que a gente usa aqui. E aí eu deixo um recadinho aí para você que quer fazer o curso ou quer fazer assessoria comigo, tá? Tá rolando a Black November aí. Então, 25% de desconto na assessoria trader, 30% de desconto no curso. Qualquer coisa, só me procurar ou no direct do Instagram ou no Telegram, tá? Eu deixo o link do Telegram aí abaixo na descrição do vídeo aí para você estar entrando lá no nosso grupo de Telegram, aberto aí ao público. E pede para mim que eu passo o cupom de desconto, tá? Do curso Método Renko Mais, se você quiser fazer o curso. A assessoria é para quem quer um acompanhamento meu, bem perto, para estar enquadrando, né, para estar englobando o operacional dentro do método, e o curso é para quem quer aprender sozinho, para quem gosta de aprender sozinho, quem está fazendo sozinho. Beleza? Então essa foi o vídeo sobre a essência do método Renko Mais. Espero que seja de bom grado a vocês aí, que seja útil para que você que queira estar aprendendo mais o método Renko Mais, entender qual que é a essência dele, o que forma ele, e aí sim
está tomando a decisão de estar vindo ou não aprender o método comigo ou através dos vídeos aí do YouTube. Então, se gostou, deixa o like, compartilha aí com quem você conhece, com quem quer aprender um pouco um método operacional de base, tá? Para estar colocando os indicadores que quiser, para estar colocando coloração de box depois se quiser, tudo mais. Eu não indico, mas se quiser usar, pode usar. Tem aluno meu que usa. É como eu disse, tem aluno meu que usa como base, e é a base do método. É isso que eu ensino. Beleza? Se não está inscrito aí no canal, se inscreve aí e ativa o sino das notificações para não estar perdendo nada, nenhum conteúdo que eu venha a soltar. No mais aí, obrigado a todos pela audiência e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!